Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Graziela, bem-vindos ao meu canal. A Bíblia, ela é única de cada pessoa. Você tem a sua Bíblia, vocês vão entender. Ela é algo particular seu com Deus. E fazendo essa reflexão sobre quando surgiram as Bíblias de anotações, que era algo assim extraordinário acontecendo no nosso país, porque nos Estados Unidos o pessoal já tinha esse costume. Você vê o quão relevante é, o quão extraordinário é você ter o seu momento com Deus. E além de ter esse momento com Deus, você poder anotar na sua Bíblia aquilo que Deus está falando com você através daquele texto. Como que é grandioso e poderoso você ter essa comunhão com Deus e ter esse discernimento e ter essa ferramenta na sua mão, na sua vida, para que você tenha esse contato direto com Deus. Ontem foi domingo de Páscoa e pensamos e vemos e temos a palavra da ressurreição de Cristo pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor. Quem morreria e ressuscitaria por nós? Só Deus para fazer isso. E você vê que a palavra de Deus, ela é viva. Ela emana vida quando você abre a sua Bíblia. Independente se é de anotação ou não, isso aí não importa nesse momento. Mas quando você abre e lê, é Deus falando com você. É Deus se expondo, né, através da palavra dele para você. Vendo alguns vídeos, né, nos tempos que eu tenho, às vezes eu estou lavando uma louça e estou vendo algum vídeo e estou aprendendo mais. Quando eu estou cozinhando, fazendo alguma coisa, eu estou aprendendo. Aquilo que o Senhor revelou para nós está aqui, na palavra. Não está em pessoas, está aqui. Deus usa pessoas, mas a revelação está aqui, na Bíblia. O que Ele quer que nós saibamos está aqui. E não tem mistério, gente. Jesus, ele foi simples nas suas pregações e ele foi muito claro para o nosso entendimento. Aqueles que escreveram o Evangelho, todo o Novo Testamento e o restante da Bíblia, mas principalmente os Evangelhos, você percebe a linguagem que eles usam, né? E pela nossa tradução, aquilo que chegou até nós, né? Temos algumas versões aí, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, com palavras mais antigas que nós não usamos mais. Mas você vê o quão Jesus, ele era simples. E ele tinha um discernimento muito grande. Ah, Grazi, ele era Deus. Sim, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Nós reconhecemos isso. Ele é Deus. Mas ele veio 100% homem. Então, ele teve um contato diferente com as pessoas. Ele veio ao mundo. Então, ele teve aquele momento, aquele contato diferente. Mesmo sendo Deus 100% homem. E meditando sobre isso, e também falando, né, sobre a Bíblia, as questões de anotações e tudo mais, se você tem essa oportunidade, mesmo que você não goste, tem pessoas que não concordam em anotar na Bíblia. E anotam no caderno, outro lugar que acham mais fácil. Eu particularmente gosto de anotar na Bíblia. E quando chegou essas novidades para nós aqui no Brasil, foi maravilhoso. Foi algo assim, você fica, nossa, que novidade, né? E ler a palavra e escrever. Eu tenho mais anotado do que feito desenhos e tudo mais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês
A minha Bíblia de anotação não tem muita anotação, mas porque eu estou voltando a anotar agora, né? Não tem muito tempo que eu estou fazendo anotações. Então, aqui no livro de Marcos, eu já fiz algumas anotações. E eu queria dar umas dicas para vocês. Quando nós vamos fazer anotações, ou quando você vai ter o seu diário bíblico, isso aqui é um diário bíblico. Você vai fazer a sua anotação diária, né? Você vai ver aquilo que o Senhor tem te ensinado, né? Para que você possa fazer as suas anotações. E desde que eu retornei a fazer anotações, o Senhor tem falado muitas coisas comigo, muitas coisas. Né? Em breve, se Deus quiser, eu quero estar partilhando isso com vocês. Mas o que eu vou falar hoje é que é o básico e que muitas pessoas sabem, outras talvez estão começando agora com seus diários bíblicos, né, com a sua Bíblia de anotação e estão fazendo ali, tem dúvidas, o que eu faço? Né, eu vou dar umas 2, 3 dicas aqui. A primeira coisa é orar. Deus, fala comigo através desse texto. Estou lendo aqui, Senhor, o texto tal, e fala comigo. Fala comigo nesse texto. E o Senhor, Ele vem falando. Né? Eu tenho feito apenas algumas marcações e umas anotações aqui. E uma dica que eu dou para vocês, use canetas que não vão machucar a sua Bíblia, que não vão prejudicar a sua visualização, que posteriormente não venham ficar expandidas, né? Como algumas que a gente tem esferográficas, elas expandem com o tempo. Então, não tem aquele visual legal, fica um visual esquisito. Então, eu tenho feito assim, algumas poucas, né? Eu tenho marcado. Então, você marca as palavras principais e tenho lido, relido, leia, releia, né? Porque a Bíblia a gente tem que ler, reler, a gente tem que buscar o discernimento para a gente conseguir entender o que a gente está lendo. Então, eu tenho feito essas pequenas anotações, igual aqui, que eu falei sobre descontentamento em outro vídeo, né? Que foi em 1 Timóteo, mas eu estava lendo sobre Efésios também, e fazendo algumas marcações, aqui eu já marquei um pouco mais. E a dica que eu dou para vocês, se vocês vão ler um texto e vão fazer anotações sobre ele, coloque as suas anotações próximas aos versículos que vocês estão lendo, porque aí sobra espaço para que você possa fazer as demais anotações. Aqui eu coloquei alguns versículos que eu quero fazer, que eu quero conferir, né? E o livro de Efésios, para mim, ele é incrível, esse livro. A gente aprende muita coisa, muita coisa. Cada livro tem a sua particularidade, né? No caso aqui são cartas. Cada carta do Novo Testamento, ela tem as suas particularidades, né? Aqueles que escreveram de acordo com o conhecimento que eles tinham e daquilo que Deus revelava para eles. Então, a dica que eu dou para vocês, orem. E quando forem escrever, escrevam próximos aos versículos que vocês estão lendo. Igual eu fiz aqui, ó. Eu fiz essa pequena anotação aqui, então sobrou esse espaço, porque se eu ler mais alguma coisa que precisar anotar, eu consigo anotar. Mas se eu ver que vai ficar muito grande a anotação, eu faço como eu fiz aqui. Eu colei uma folha, né, de caderno, eu coloquei aqui, porque era uma pregação que eu tirei de uma outra Bíblia, então achei interessante deixar ela anotada aqui para que eu possa consultar. Né? Então, essa é uma outra dica, você colar as páginas, mas não colar aquele tanto de uma vez, você colar de acordo com a necessidade que você está fazendo ali o seu estudo. Né? Em breve eu quero estar trazendo algumas coisas para vocês, não um estudo de doutrina, mas é partilhar com vocês aquilo que Deus tem falado comigo. Né? Não é ensinar vocês. Eu não estou aqui para ser pastora de vocês, né? Apenas passar algumas coisas que o Senhor tem trazido ao meu coração, alguns estudos que eu tenho feito, né? Eu tenho consultado algumas Bíblias, né? Bíblias de estudo, para eu poder ter um entendimento melhor, e é assim que a gente usa. A gente lê o texto, pede ao Senhor discernimento.
Naquilo que eu não entendo, eu busco numa outra, faço uma consulta em Bíblias diferentes, em Bíblias de estudo. Nem as que eu tenho aqui são a Thompson, a Shed e tem uma de aplicação pessoal, são as principais Bíblias de estudo que eu tenho aqui no momento. E tem uma Bíblia da Mulher aqui, mas ela não traz aqueles versículos, né? O comentário nos versículos seria isso. Não traz. Então, traz alguns assuntos ali referentes a alguns textos, não são todos, e eu posso fazer algumas consultas nela pela tradução. E às vezes a tradução também, isso é uma outra dica, a tradução, ela também ajuda. Essa daqui é Almeida século XXI. Gosto muito dessa tradução, mas também gosto muito da NVI 2011. Para mim, é uma das que eu mais tenho assim, entendimento e consigo visualizar melhor. Então, eu sempre procuro ler nesta, que eu faço anotação, e também na Bíblia NVI, né, que é a Nova Versão Internacional. Inclusive, é a versão, eu não sei se essa daqui, acho que essa aqui, não sei se não é 2011, não. Essa daqui é de oração, ela é NVI, deixa eu ver aqui, 2010, Nova Versão Internacional, eu não sei qual a versão, como que eu vou olhar aqui. Mas ela é NVI. Provavelmente é do ano 2000, porque essa Bíblia é de 2010, então a de 2011 ainda não tinha vindo. E também é uma leitura boa, né? Eu gosto também dessa NVI, né? Da minha biblinha de oração. E é muito bom você fazer esse contato com Deus, você ter a comunhão com Deus, você entender a palavra de Deus, aquilo que Ele quer dizer para você. Porque nosso manual de vida é isso aqui. Nosso manual, sabe? Então, conselhos nós temos aqui. O livro de Provérbios é um livro cheio de conselhos para as pessoas, para a gente saber viver em sociedade. O livro de Eclesiastes é um livro muito filosófico. O livro de Efésios, já para mim, isso são para mim, gente, já é um livro muito espiritual. O livro de Tiago já é um livro prático do Evangelho, porque ele cruza, né, as informações com o Evangelho. E com o Sermão do Monte, né, se você for analisar, você vê a questão do Sermão do Monte muito ali, presente nas escrituras de Tiago. Se você ler outros livros, você vai vendo que cada um tem a sua particularidade. Cada um tem uma forma de falar, de se expressar. E dessa forma eu vejo, né, alguns livros, né? Eu não vou citar todos aqui, senão nós vamos ficar aqui muito tempo. Então, assim, os principais que eu vejo são esses. Né? Viver em Sociedade, Provérbios. Eclesiastes é um livro muito filosófico, você vê o pensamento dele ali, você cai na realidade. Aí você vai para o livro de Tiago, Efésios, Gálatas. Você vê várias formas diferentes, assuntos diferentes que são relevantes para nós. Então, a dica de diário bíblico também que eu te dou, sempre leia bastante. Tenha um dicionário bíblico, né? Eu tenho um dicionário ali da Editora Vida, ele é antigo, né? Mas eu consegui esse dicionário. Então, aquilo que você tem, use como recurso. Ah, Grazi, eu tenho 2 Bíblias, use as 2 Bíblias que você tem. Grazi, eu tenho uma Bíblia, mas eu não tenho Bíblia de estudo. Procure comprar uma boa Bíblia de estudo, que você vai ter uma amplitude da palavra de Deus na sua vida, né? E é isso, gente, que eu conversar esse videozinho rápido com vocês, para que nós possamos trocar essas informações e ideias e tudo mais, né? E falar sobre as anotações, aquilo que a gente coloca, né? Aqui é quando eu estava ainda enfeitando, né, algumas coisas. Eu li esse texto, mas não anotei nada, apenas marquei. Mas preciso voltar a esse texto, que esse texto de João 6, ele é muito grande,
6, 7 aqui. E é um texto muito rico, esses textos aqui de João. Né? Eles são textos muito ricos, com muita informação. Então, a gente tira essas informações, a gente aplica na nossa vida. Né? A gente, quando lê a palavra, o importante é nós meditarmos. Né? Outra dica que eu dou, você meditar na palavra, não é só ler, vou ler o versículo aqui. Não, é você pensar naquilo durante o dia. Nossa, eu li isso daqui, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. O que isso quer dizer para mim? O que esse salmo, o que esse texto, o que esse texto do Senhor está falando comigo? Pensar sobre isso. E como colocar isso na minha vida como uma prática. Né? Porque quando eu penso no Senhor, eu vejo tudo que Ele tem falado e reflito sobre aquilo, sobre a minha vida. Não é sobre a vida do outro, é sobre mim. É eu mudar, é eu querer mudar. Então a palavra de Deus, ela vem para nos transformar, mas se eu não ler, como que eu vou saber? Eu não posso viver apenas de pregações. Eu devo congregar, estar na igreja, é muito bom, fortalece nos fortalece. Mas eu preciso ler, porque aqui Deus vai falar comigo. Aqui eu vou entender, aqui eu vou ver, discernir todas as coisas, através da palavra. E essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, essas dicas, né, pequenas dicas aí, sobre o diário bíblico que você pode fazer, né, da forma que você quiser, da forma que você achar melhor, e ter essa comunhão com Deus. Tá bom? Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.